Olá, gente. Então, na aula passada, a gente fez uma retrospectiva, né, da evolução das políticas públicas de saúde, lá no século XX, principalmente, né? Começamos lá na invasão do Brasil e daí viemos até bem adiantado ali no século XX, chegamos na reforma sanitária, né? E aí hoje, então, nós vamos ver de uma forma um pouco mais aprofundada a questão do SUS. Eu estou acompanhando, né, as aulas das outras professoras, eu vi que em algumas situações elas já falaram, né, sobre algumas questões do SUS, não tinha como não fazer isso, né, porque todo o trabalho hoje de saúde coletiva, ele é feito, é desenvolvido no SUS, mas hoje a gente vai entrar, acho que em algumas questões um pouco mais pontuais, ou no máximo nós vamos então reforçar algumas coisas já faladas por elas, né? E aí nós vamos estudar o SUS a partir então da oitava Conferência Nacional de Saúde, que a gente já também falou bastante aqui, que foi onde culminou a reforma sanitária. E aí nós vamos pegar algumas coisas da conferência para daí continuar para chegar no SUS, porque nós vamos ver que muitos princípios, principalmente que hoje norteiam, né, o Sistema Único de Saúde, eles foram escritos, ou pelo menos eles foram gestados, lá na oitava Conferência Nacional de Saúde. Então, vamos lá, nós vamos conversar muitas coisas, lembrando, comparando com o que a gente observa no dia a dia. Nós vamos observar, com certeza, nessa aula, que o SUS que nós vivemos hoje não é exatamente o SUS que está escrito, né? Mas o que nós temos que lembrar é que, ou lembrar, ou acho que nós temos que construir, né, uma imagem de SUS, principalmente a partir do conhecimento dele, de um SUS que tem que ser perseguido, de um SUS que tem que, de um ideal que tem que ser conquistado, né? Porque se nós não amarmos o SUS, né? Ó, eu estou bem poética. Se nós não abraçarmos o SUS, se nós não acharmos que o SUS é o grande objetivo para a população brasileira, a alternativa ela é meio cruel, né? A gente já teve essa experiência de não ter um sistema único, né? De ter uma situação mais fragmentada, como a gente já estudou, e hoje vamos lembrar um pouquinho disso. E aí o que que acontece? Algumas pessoas até podem ser melhor atendidas, mas a grande maioria vai perecer, né? Principalmente as camadas menos favorecidas ou aquelas que em algum momento elas passam por dificuldades, principalmente financeiras, né? Então relativas à falta de emprego, a uma baixa remuneração, a uma crise social, elas acabam desassistidas. Pensem o que seria do enfrentamento à pandemia, né, que nós estamos vivendo agora, sem um sistema único de saúde, né? Vocês imaginem esses milhões de brasileiros, né, que foram acometidos de certa forma, ou então que não chegaram a ter a confirmação da Covid, mas tiveram que fazer exames, tiveram que passar por atendimento. Pense como seria se eles tivessem que pagar por esses serviços, como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, nós teríamos uma situação muito mais impactante, de forma negativa, do que nós temos hoje. Mas então vamos lá, no decorrer da aula a gente vai falando sobre tudo isso. Então, a oitava Conferência Nacional de Saúde, por favor, nunca esqueçam, ela aconteceu em 1986, né? 2 anos antes da promulgação da Constituição, né? A Constituição foi em 1988. Então, são algumas datas, né, que são bem importantes da gente conhecer, né? 86, a oitava conferência, 88, a Constituição, e daqui a pouco não, na próxima parte da aula nós vamos falar que em 1990 é que então foram emitidas as leis, né, que a gente chama de Lei Orgânica de Saúde, que foi então a efetivação, são as leis que disseram como que o SUS tinha que funcionar. Pois bem, então, o que que saiu lá da conferência e que norteou
tudo que veio depois. Primeiro, eh, a um conceito mais ampliado de saúde. Então, qual era o conceito que se tinha até então, né? Era aquele conceito da Organização Mundial da Saúde, né? Saúde, o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Já é um conceito amplo, né? Mas o que que a conferência, né? O que que saiu lá da conferência? De que teria que ficar mais explícito, né? O que seria, o que que estaria envolvido nesse conceito. E como nós vamos ver a seguir, né, já no próximo slide, nós vamos ver então tudo que está envolvido, né, nesse conceito ampliado de saúde. Outra coisa extremamente very important, né, foi o reconhecimento da saúde como um direito de cidadania e dever do Estado, né? Vocês nasceram já em SUS, a grande maioria de vocês já nasceu numa era SUS, né? Então vocês não sabem o que é viver numa era em que não era assim, que as pessoas não tinham esse direito, certo? Então, lembra da história? Para você ter direito a uma assistência de doença, né? Porque não era nem de saúde, era de doença para doenças, você tinha que ter carteira assinada, ou o teu pai, tua mãe tinham que ter carteira assinada. Se eles não tivessem essa situação, você não teria direito, você teria, então, você seria um indigente nessa questão ali da atenção à doença, porque a saúde, como a gente já viu, era feita de uma forma mais campanhista pelo Ministério da Saúde, mas sem uma grande efetividade, né, nessa questão da promoção da saúde. E aí, então, não era considerado um dever do Estado. Então, isso que eles colocaram lá, tem que ser a partir de então, né, nessa situação. E aí eles defenderam, né, um sistema único, né? Por que único? Porque até então, eu já contei para vocês, ele era muito fragmentado. Então nós tínhamos o sistema federal, o estadual, o municipal, cada um fazendo uma coisa diferente, né? De uma forma muito política também, né? De uma forma muito de política de governo e não política de Estado. Então entrava um governo, resolvia ir para a esquerda, trocava de governo, já ia para a direita, né? Não estou falando de esquerda e direita aqui de partidarismo, mas assim, ó, né? De ir para um lado, outro já resolvia ir para o outro lado, né? Então, não era. E aí também a questão de que não ficava bem claro, né, quem era o responsável pelas ações. Outra coisa que eles defenderam foi um acesso universal, né, então que todas as pessoas teriam direito, independente de qualquer situação, né, se fosse econômica, social, racial, não tinha, sem nenhuma restrição. Igualitário, né, então que todas as pessoas teriam direito de ser tratadas igualmente, né, igualmente aqui com a mesma qualidade, né, depois nós vamos falar melhor disso, e descentralizado, né, porque eu falava na aula passada para vocês que nós tínhamos muita centralização, que nós tínhamos principalmente uma centralização muito grande tecnológica, né, então para se resolver muitos problemas, tinha que viajar muito, tinha que percorrer muitas distâncias, então a resolução do problema estava muito longe de onde as pessoas moravam, e isso dificultava muito as situações. Eu lembro que nós tivemos uma época aqui, isso já no começo do SUS, né, sem que ainda tivesse tudo muito bem organizado, mas até começar o SUS, levávamos os pacientes para fazer quimioterapia em Curitiba. Então, nós tínhamos uma assistência, até que não era tão ruim pela questão de distância, porque Curitiba é uma cidade que é até, né, uma capital, uma cidade grande, que não é tão longe aqui de Canoinhas. Só que como Curitiba é Paraná, e quando teve, né, quando surgiu o SUS, eles regionalizaram, eles organizaram essa situação, né, que
quê? Primeiro tem que ser atendido no município, daí dentro do seu estado, daí só quando o estado não tem condições é que vai para outro estado. Então nós tivemos barrado esse atendimento em Curitiba. E aí qual foi a alternativa que foi dada para os pacientes aqui da nossa região? Florianópolis. A maior densidade tecnológica que tinha era Florianópolis. Gente, eu estou falando de Florianópolis numa época em que a BR-101 ela não era duplicada. Então, que a gente podia levar, assim, hoje, com engarrafamento, a gente às vezes até leva 7, 8 horas, né? Mas assim, ó, naquela época nem tinha tanto engarrafamento, não tinha tanto carro, mas como a pista era simples, então podia levar, às vezes, 7, 8 horas para chegar em Florianópolis. Tudo bem quando você vai fazer uma viagem de 7, 8 horas para passear, né? Mas não, então nós levávamos pacientes doentes para serem atendidos lá em Florianópolis. Então, uma sessão de quimioterapia ser feita tão distante, vocês imaginem o transtorno para essa pessoa, né? Então, muitas vezes eu tive que ir em reuniões lá, implorar quase que de joelhos. Eu cheguei a chorar uma vez numa reunião, sério, gente, cheguei a chorar na frente de uma plateia, implorando para eles trazerem esse atendimento, pelo menos para Joinville, explicando para eles o que era ir de Canoinhas até Florianópolis, descer uma serra com neblina. E aí eu chorei por quê? Porque um pouquinho antes, acho que uns meses antes, nós tivemos um carro nosso aqui da Secretaria de Saúde de Canoinhas que estava levando 4 pessoas, né? Então no carro estava o motorista e mais 4 pessoas, inclusive uma mãe e uma filha. E esse carro sofreu um acidente, né? Então morreram 3 pessoas, se eu não me engano, 2 ou 3 pessoas que estavam nesse carro, indo para fazer atendimento, tá? Fora os outros ficaram muito machucados, o próprio motorista ficou muito machucado. Então, é muito triste você estar levando uma pessoa, né, ou várias pessoas, que a gente enchia o carro para ir, para fazer tratamento, e aí a pessoa ainda morrer por causa disso, né. Então eu chorei, aquela vez eu implorei, eu digo: "Quantos, me digam quantos precisam morrer até nós termos esse atendimento melhorado por regiões", né. Então hoje já está um pouco melhor, então hoje nós temos, referências aqui em Mafra, né, nós temos outras em Jaraguá, nós temos então, nesse tempo, né, desde a instituição do SUS até agora, nós já observamos muitas melhorias. Tem umas coisas que não precisa nem sair mais de Canoinhas, né, nós já temos aqui. Pensem também, gente, hemodiálise, né, hemodiálise o pessoal fazia, ainda continuou depois, quem já fazia, fazia em Curitiba. Mas vocês pensem uma pessoa ir 3 vezes por semana para Curitiba, né, para fazer hemodiálise. Então hoje nós já temos hemodiálise em Mafra. Então essas já temos hemodiálise em Porto União, então, o próprio quimioterapia, hoje nós já temos em Porto União também, né? Eu nem vou falar de todos os atendimentos, mas só para vocês conseguir fazer um paralelo, então, do que era antes e o que é hoje, e o ganho que foi isso, né? E eu estou falando em SUS, eu não estou falando em sistema privado. Certo? Então, essa descentralização, que nós temos que entender o que que é isso, ela já foi pedida lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Porque era tudo muito centralizado em algumas cidades. Então, vamos lá. O que que diz o conceito ampliado de saúde? Eu cobro de alunos meus ali já do técnico, da primeira fase que eu dei aula esse ano de saúde, de enfermagem, saúde enfermagem. Esqueci o nome da disciplina. Aquela primeira disciplina, vocês tiveram com a Yolanda, né, que é esqueci o nome da disciplina, né, comunitária, né, enfermagem comunitária. Eu fiz eles decorar, né, decorar mesmo o conceito ampliado de saúde, porque quando a gente decora, daí a gente vai dando importância para cada uma das palavras, né. Então vamos lá. Então, em seu sentido mais abrangente, né, o conceito ampliado diz que a saúde é resultante
importante das condições de, 2 pontos, alimentação. Então nós temos que jamais um enfermeiro pode chegar, né, no final de um curso, jamais ele pode ir trabalhar no serviço, pode ser até hospitalar, sem ele entender que se ele está ali, bem ou mal, né, numa unidade básica ou num pronto atendimento, num hospital, muito tem a ver com o que ele come, com a qualidade da alimentação dele, com a disponibilidade de alimento que ele tem, certo? Então, quando a gente, eu começo falando nisso, falando que quando a gente vai lutar, quando a gente diz, né, que luta pela melhoria das condições de saúde, nós não podemos pensar só em atendimento para as doenças, atendimento médico de enfermagem, postos de saúde, hã seringas, remédios, esparadrapo. Não, nós temos que pensar em condições de vida, certo? E a alimentação é básico, gente. Jamais alguém vai conseguir ter saúde se ela não tiver o que comer. Ok? Então, alimentação, extremamente básico. Habitação, extremamente importante, por quê? Porque a habitação, ela tem várias coisas implicadas, desde considerar a habitação como uma proteção, e ela é, né? Então, todo mundo chega em casa cansado do serviço, da escola, né? E quer dormir, mas para você dormir, você tem que ter um lugar para ter a tua cama, né? E aí esse lugar ele tem que ter pelo menos uma certa dignidade, do tipo assim, você tem que ter um espaço para você deitar e dormir, não pode ser uma pessoa empilhada na outra, tem que ter alguma privacidade, tem que ter uma proteção contra animais, né? Contra vetores, uma proteção do frio, uma proteção da chuva. Vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? Essa habitação de uma forma de proteger o teu corpo. Mas também essa habitação tem que dar algumas condições, né? Como eu falei da privacidade. Então, é na habitação que você vai ter um relacionamento com o teu parceiro. Então, você tem que ter uma certa privacidade, como eu falei, um ambiente que seja fechado, que você tenha condições de viver a tua sexualidade. E não é o que a gente encontra em muitas situações, né? Eu não sei, vocês já devem ter feito visitas domiciliares, mas tem situações em que a gente encontra. Eu agora estou me lembrando de uma situação lá que eu visitava uma família que era a mãe, o pai, 3 crianças, e eles tinham uma cama de casal para todo mundo. Certo? Então, pense como é que acorda no outro dia essa família que dormiram em 5 na mesma cama. Será que é um sono reconfortante? Será que é uma noite que faz com que a pessoa outro dia levante animada, feliz, disposta para o trabalho? E aí, às vezes, a gente reclama, né? Que contratei uma pessoa para lá limpar meu jardim, porque o povo diz que não tem emprego, mas a gente não consegue um jardineiro. Ai, eu tô vendo essas conversas, me dá um ódio, né? Mas afinal, e daí o cara chegou lá com uma preguiça. Quando eu vi, ele estava sentado. Gente, não é que ele estava com preguiça. Talvez ele estivesse com fome. Talvez ele não dormiu direito, porque na casa dele não tem direito onde ele dormir. Tá? Ou quando a gente fala assim, né? Falando em habitação ainda. Ui, que mãe porca, trouxe as crianças tudo meio suja para ser atendida no posto de saúde. Fala na casa dela, vai lá ver onde que ela dá banho nas crianças, vai ver se ela tem lugar para dar banho, vai ver de onde que ela puxa a água, que daí a gente começa a entender um pouco melhor isso. Eu já tive esse discurso de que, ai, pode ser pobre, mas pode ser limpinho. Vai lá ver onde que ela vai ter que lavar a roupa, vai ver onde ela tem que puxar água para lavar a roupa. Quero ver se você ia ser tão limpinho assim. Eu sempre digo, se eu não morasse numa casa, né, mais ou menos assim, do jeito que eu moro, que tivesse água quente, que tivesse aquecedor no banheiro, eu não ia tomar banho todo dia, mas jamais no inverno que eu ia tomar banho todo dia. Eu não sou hipócrita, eu morro de frio, certo? E devo querer que o pobre coitado lá tome banho todo dia, se ele não tem nenhum banheiro. Vá lá vendo que é o banheiro. Não tem banheiro. Às vezes é um puxadinho para fora de casa com uma bacia, certo, gente? Então, essa questão da habitação, ela vai influenciar até nessa questão
higiênica, que claro, vai acabar, afetando na questão, de saúde, porque daí não vai tomar o banho, certo? E aí não vai estar tão cheiroso, pode, daí ter outros problemas de saúde por causa disso. Mas nós temos que entender essa relação que existe. E ela existe, não é da minha cabeça, certo? Outra coisa que tem a ver, eu estava pensando agora então quando a gente coloca habitação ainda relacionada com a parte de doenças, né, então, se ela não tem, uma água, potável, uma água encanada, que ela tenha que buscar água lá não sei aonde, numa bica, num pocinho, não sei aonde, então a chance de tomar uma água contaminada, ou ela pode até pegar uma água que seja uma água legal, mas ela vai ter que deixar essa água estocada em balde, em bacia, né, e aí pode vir lá insetos, podem vir animais e pode contaminar essa água, certo? Então, são várias situações relacionadas à habitação que elas podem levar à ocorrência de doença. Por isso que não adianta, como eu falei, você ter os esparadrapos mais hipermodernos lá, ou você ter o estetoscópio mais chique, se a pessoa não tiver o que comer, não tiver onde morar, legal. Educação. Ai, gente, aqui eu sempre paro e falo o seguinte, gente. Então, eu sempre conto que eu fui secretária de saúde, né? Eu nem sei se eu conto isso com alegria ou tristeza, porque eu já era burra, gente. Eu já era tansa. Uma das coisas que eu considero assim que eu era que eu tinha que ter sido mais inteligente é porque eu achava a questão da saúde a mais importante. E aí eu brigava pela saúde, já contei para vocês, né? E eu brigava com o prefeito, porque eu queria mais verba para a saúde, porque eu ia nas reuniões e dizia que a saúde era a parte mais importante, que nós tínhamos que garantir saúde para os moradores de Canoinhas. E depois eu saí, comecei a estudar mais, né? E aí eu dizia assim que eu queria voltar um dia só a ser secretária de saúde, só para poder consertar esse meu discurso e dizer: não, gente, não precisa, a saúde não é o mais importante. Vocês estão achando que eu estou louca? Não, raciocine comigo. Se as pessoas tiverem, né, ah, emprego, né? Tiver emprego, se elas tiverem, condições boas de vida, dinheiro assim, não precisa ser rico, mas dinheiro para ter uma boa subsistência, que elas consigam levar comida para casa, que tenham uma casa decente, que dê essa proteção para elas, que elas tenham um, lugar para passear, que elas possam espairecer, que elas tenham uma boa saúde mental, que elas tenham um transporte fácil para ir da sua casa para o trabalho, que as crianças possam ir protegidas também para a escola, que tenha segurança, né, que elas tenham liberdade, e principalmente que elas tenham condições de educação, que as pessoas possam estudar e que elas tenham acesso a escolas de qualidade, que desenvolva toda a parte cognitiva, que elas consigam pensar, que elas consigam tomar boas decisões na vida, tá? Então, ela vai ter quase tudo para ter boas condições de vida, para ter qualidade de vida. E aí a saúde vem junto. Por quê? Porque para ter saúde precisa ter isso. Então, se a gente tiver tudo isso, vai ter saúde. Claro, vai ter algumas doenças, sim, mas daí não vai precisar tanto dinheiro para trabalhar com essas doenças, né? E o que que nós temos hoje? Nós temos o contrário. Nós temos muitas e muitas pessoas sem condições dignas de vida, certo? E isso faz com que elas fiquem muito mais doentes. E aí, quando você vai consertar isso, você gasta muito mais. Certo? Então, quando a gente trabalha com promoção da saúde, e fazer promoção de saúde é garantir tudo isso que eu estava falando, quando você trabalha com promoção da saúde, você não precisa gastar tanto, tá? O investimento é muito menor do que quando você vai fazer, investimento para curar doenças. Só que aí vem toda aquela história, né, daí que a Isabela maldosa acha que tem gente interessada em, que tenha doença para investir em doença. Claro que é maldade minha, né, não existe isso, jamais neste planeta que existem pessoas que queiram vender remédio, que queiram vender exame, não, não existe, né.
Mas então, eu vou deixar para vocês pensar isso aí. Então hoje, né, por isso que eu digo que eu era uma que eu fui muito burra quando eu era secretária de saúde, porque eu tinha que ir lá e ajudar a secretária de educação a brigar por melhores condições de educação, tinha que aproveitar essa minha energia, né, lutar para nós termos mais ciclovias, porque não é fácil, né, gente. Eu sou uma pessoa que vocês sabem que eu faço exercício, e um dos exercícios que eu faço é caminhar. Gente, a gente caminha, não estou falando mal da minha cidade, eu amo Canoinhas, mas é verdade, né? Onde é que a gente caminha com total segurança, tá? Eu faço um caminho aqui, eu faço um percurso, saio da minha casa, passo lá no Campo da Água Verde, vou na BR-280, entro pelo portal. Gente, por muitas vezes você vai se apertando assim, ó, entre o acostamento e os carros, porque não tem. E quando tem uma parte que é de calçada, se você não fica muito atento para o chão, você tropeça, cai, tá? Ou então você cai num buraco, ou então poeira que você não aguenta, porque ainda mais nós estamos numa fase agora de seca. Então, só faz esse tipo de exercício quem tem muita vontade. Eu penso no pessoal que tem rinite, só de andar com essa poeira já está complicado. Mas então, investir em lugares, parques, tem cidades, né? Vocês sabem que eu amo viajar e eu amo em todas as cidades que eu vou procurar os parques das cidades. Gente, tem cidade por aí muito menor que Canoinhas que tem parques maravilhosos. Parque que eu chamo é o quê? Que é um lugar de área verde, com laguinho, com lugar para a pessoa caminhar. Quem já foi para Curitiba já deve ter ouvido falar do Parque Barigui, né? Onde você vai lá e você caminha. Aqui nós teríamos condições de fazer isso, certo? E em outras cidades também. Mas precisa do quê? É um outro foco, é um outro jeito de olhar a qualidade de vida, certo? Então, precisou, né, a oitava Conferência Nacional de Saúde dizer: ei, precisamos de tudo isso para ter saúde. Claro, já falei para vocês que esse pessoal que foi lá, que trouxe isso para discussão, não veio só com as ideias da cabeça deles, eles viram em outros lugares do mundo isso sendo feito. Né? Então, todos esses itens que eu falei, né, que não fui eu que falei, estão lá no conceito ampliado de saúde, eles vão fazer saúde, eles vão gerar saúde, certo? Então, porque dá para a gente fazer saúde, a gente consegue produzir saúde. Então, terminando, né, ali diz que antes de tudo, a saúde é o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Então, o que eu já falei para vocês, vou reforçar isso. O que nós observamos hoje, quando nós observamos epidemiologicamente a sociedade, né? As pessoas que compõem o país, que nem todas ficam doentes de forma igual, que as doenças não são igualmente incidentes de forma igual nas pessoas. Assim como nós temos doença que dá mais em idosos do que dá em jovens, nós temos doenças que afetam muito mais pobres do que ricos, certo? E isso é uma iniquidade. Lembram o que é iniquidade? Não sei se eu já cobrei de vocês essa palavra, mas se não, vamos lá. O que é uma iniquidade? É uma desigualdade injusta. Tá? Desigualdade, algumas coisas não serem iguais, é uma coisa normal. Tá? Se você torce para o Flamengo e eu torço para o Fluminense, isso é uma diferença que não tem problema. Agora, quando nós temos diferenças, desigualdades injustas, do tipo assim, ó, uns poderem ter mais saúde do que outros, tá? Isso é uma coisa, é uma iniquidade, é uma coisa injusta. Alguns poderem comer, outros não. O exemplo que me veio agora na cabeça, né, que eu espero que jamais aconteça, né, que seria uma enorme desigualdade, seria agora relacionado à vacina. Imaginem, vamos pintar um cenário que foi desenvolvida uma vacina, então, para o coronavírus, né? E aí, então, essa vacina venha e custe R$ 500 a dose. Ótimo, né? Que tem vacina, R$ 500 a dose. Pergunta number one: todas as pessoas teriam acesso a essa vacina? É fácil dizer que não, né, gente?
Ah, para algumas pessoas R$ 500 é o troco do pastel, para outras pessoas é metade do que eles têm para dar de comer, para viver o mês inteiro, para a família inteira. Tem muita família que vive com um salário mínimo por mês, né, eu que inventei essa história de R$ 500, mas assim, ó, o que eu estou mostrando para vocês é que, dependendo do valor de algumas substâncias, né, o exemplo que eu dei foi da vacina, isso já barraria o acesso, certo? Então criaria uma desigualdade. Alguns estariam protegidos, o outro não. O bom aqui da vacina é que isso seria inviável, né? Então hoje já se sabe, tá? E aí não por bondade, mas inclusive por interesse epidemiológico, né, já se sabe que não adiantaria vacinar só quem poderia pagar, tá? Senão seria, tenho certeza que seria, certo? Mas para a vacina ter efeito, ela precisa ser administrada em muita gente. Por isso, então, acho que nós estamos livres, né? Espero, dessa desigualdade. Muito bem. Então, quando chegou então 1988, né, então e acabou ali também, nós já tínhamos um governo, mais democrático, né, então nós tivemos essa nova constituição, e aí então, essa constituição, ela foi um marco, né, então eu gosto desses líder, né, que ele tem esse raio no meio ali, em 1988, um estrondo, né, e esse estrondo, ele separou então um sistema que era fragmentado, um sistema que era injusto, um sistema que era excludente, de um novo sistema então que estava surgindo, que era um sistema que iria abranger muito mais pessoas e com muito mais qualidade. Então vamos ver algumas características, né, desse sistema então que estava vigente até 1988, né? Então, ah, nós tínhamos serviços privados para aqueles que poderiam pagar esse serviço, né? Tínhamos um seguro social para setores formalmente empregados, que é aquilo que eu falo, né? Que quem tinha carteira assinada tinha acesso, então, aos serviços do INAMPS, que foi o último que teve ali, e a saúde pública, né? Que era o que era feito nos centros de saúde, apenas para riscos de endemias e epidemias. Então, para aquelas doenças, né, mais endêmicas e epidêmicas, então tinha algumas ações. Então, a partir da Constituição de 88, né, com a criação do SUS, então nós temos uma saúde como direito universal. Universal não é do universo, é universal, é que é para todos. Saúde como dever do Estado, certo? Então, o Estado é responsável por prover as condições, por prover a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento das doenças, descentralização para os estados e municípios, então, porque tudo, como eu já falei para vocês, era decidido pelo nível federal. E aí, então, o que eles observaram é que aonde que tudo acontece? No município. Quem que melhor sabe o que precisa? O município. Então, eles passaram essas decisões, então, para os municípios, né? Não foi uma coisa fácil, né? Não foi uma coisa que deu resultados bons desde o início, porque também tem um outro lado, que foi o de que os municípios não estavam preparados para isso, né? Então teve muita cidade que entendeu a municipalização, que a gente chamou isso, né, de municipalização da saúde, para prefeiturização da saúde, certo? Então é uma coisa diferente, né? O município do prefeito ou da prefeitura. Então o município ele abrange todo o território, as pessoas que moram ali, e a prefeitura é um governo que está ali com funcionários, com dirigentes, né? Então, não era assim que o prefeito ia tomar as decisões, né? O prefeito e o secretário. Não, era um município, né? Depois nós vamos ver de que forma. Mas então teve alguns municípios que patinaram bastante, e até porque eu rio porque é tão engraçado, né? A gente
ver como é que funcionavam as coisas naquela época, né. Então, até então, do tipo assim, como a saúde era muito mais para distribuir remédio para os correligionários e era, já vou contar umas histórias. Era muito mais para fornecer ambulância para levar a pessoa para cá, para lá, né. Então, não se preocupava muito em quem seria o secretário municipal de saúde. Então, era normal você encontrar em algumas cidades, principalmente, claro, as mais do interior, né, que a secretária era a comadre do prefeito, ou era o irmão do prefeito, ou era um vereador lá que via que dava bastante voto ser secretário de saúde. Então, às vezes, a pessoa que estava lá né, como na frente da Secretaria de Saúde não entendia absolutamente nada de questão de saúde, não tinha formação nenhuma na área, e pior, às vezes ela era, assim, até, semi-analfabeta, então, eu lembro de um secretário, não vou meu Deus, não vou nem falar o nome da cidade, né, porque fica perigoso, mas um secretário da região, né, que nós estávamos ele era tão curto, né, desculpa a expressão, mas ele era tão curto, ele era tão, coitado, simprão, né, simprão ele era quase que ignorante, nós estávamos numa reunião em Florianópolis, acho que não era uma reunião, acho que era um curso, era uma coisa assim. E passaram para nós aquele filme, você já deve ter assistido, Ilha das Flores. Se vocês não assistiram, né, vão assistir, daí vocês vão entender melhor essa história que eu estou contando. Então, no Ilha das Flores, é um filme que todo mundo tem que ver, gente. É um filminho bem curtinho. Jamais você pode dizer que você é enfermeiro sem ter assistido Ilha das Flores. E aí, que de flor não tem nada nessa ilha, né? Mas então terminou Ilha das Flores, o filme, e todo mundo estava assim indignado, né, com o que a gente tinha visto no filme, porque era uma situação de pobreza muito grande, uma situação de injustiça muito grande. E daí eu não quero dar spoiler do filme, né? Mas assim, depois se vocês conseguirem assistir o filme antes da interação, a gente conversa sobre o filme. Só um pouquinho. Pois bem, quando estava todo mundo indignado com o que tinha acontecido com as pessoas, esse cara vai lá e diz assim: "Meu Deus, sacanagem com o que fizeram com os porcos". Mas ele, na concepção dele, na capacidade cognitiva dele, ele achou que os porcos lá da Ilha das Flores foram injustiçados. Certo? Então, depois nós vamos conversar sobre isso. Então, era esse tipo de secretário até, secretária, né, que tinha em muitos municípios. Então, eles tinham boa vontade, né, quando eu falei para vocês, depois eu conto, então, quando eu assumi a secretaria aqui, ah, o que que era a Secretaria de Saúde, né, porque ainda não tinha municipalizado. Então, a Secretaria de Saúde, ela era uma sala, né, era toda a Secretaria de Saúde, era em uma sala, e nessa sala tinha, uma outra pessoa e o secretário de saúde, né. Então, quando eu entrei, eu entrei na mesa da secretária de saúde que tinha saído. E aí o que que eles faziam ali? Tinha uma fila lá fora de pessoas, vocês conseguem imaginar, assim, uma fila de gente para entrar nessa sala. Então entrava uma pessoa numa mesa e a outra pessoa noutra mesa. E aí eles diziam: "Ah, eu preciso ir para Mafra visitar um sobrinho meu que está doente, mas eu não tenho dinheiro para passagem". Daí a pessoa que atendia, né, olhava e dizia assim: "Onde é que o senhor mora?", né, dava uma investigada, assim, via se ele tinha cara de ser do partido do prefeito, né, porque isso era uma ordem que a gente recebia, e aí então dava uma requisição para a pessoa ir na rodoviária e viajar por conta da prefeitura. Ou então chegava e dizia assim: "Morreu meu pai, não tenho dinheiro para", porque era a Secretaria de Saúde e Assistência Social. "Não tenho dinheiro para comprar o caixão", daí a gente dava uma requisição para o caixão. "Fui no médico, meu filho está aqui com uma infecção, mas não tenho dinheiro para comprar o remédio", daí nós dávamos uma requisição para comprar o remédio na farmácia. E era isso. Ou então, preciso ir de ambulância fazer um atendimento, ou tem um louco lá em casa, precisamos internar. Era só isso, certo?
Bem, eu já trabalhava na área da saúde, eu já era enfermeira, cheguei ali, comecei a me incomodar. Eu acho que uns 2, 3 dias aquilo começou a me dar uma coceira, digo: "Não vai dar certo, né". O salário era bom, não podia pedir demissão, mas eu não podia ficar dando requisição, né. E aí, então, a partir ali nós começamos a crescer, né, convenci o prefeito de que a Secretaria de Saúde tinha que ser dentro do centro de saúde, para eu poder daí não tinha enfermeiro, daí eu já podia ser o enfermeiro dali. Sei que dali, né, já aconteceu então a municipalização e a gente conseguiu então, dar conta de tudo. Mas, acabei com o bloco de requisição, então, essa descentralização, ela foi, assim, penosa no sentido de que a gente tinha que convencer daí prefeitos, governantes que a vida inteira trabalharam assim, certo? Precisa ver eu em reunião eu estou contando eu, mas isso muitos secretários passaram por isso, certo, gente? E aí, então, a gente tinha que ir lá e convencer vereador de que fazer saúde não era o que eles faziam, né, que fazer saúde não era encher ambulância e mandar a gente para fora. Pois bem, então vamos lá. A partir também desse sistema único, então, se fez um mix público-privado, né, então, a maioria dos serviços deveriam ser públicos e os privados complementarmente, né. Uma das coisas que eu acho a mais importante é a participação social em todos os níveis, né. Então a comunidade, a sociedade, pessoas de fora da área da saúde, principalmente usuários do sistema, ajudando a organizar o Sistema Único de Saúde. Então, isso saiu da Constituição, saiu da conferência, chegou na Constituição e então em outubro de 88 foi promulgada a Constituição Federal e ela hoje ela é considerada ainda uma Constituição cidadã. Por quê? Porque ela aumentou muito a questão de cidadania para as pessoas. As pessoas, eh recuperar direitos que elas não tinham mais. Então as pessoas não tinham tantos direitos quanto elas têm agora. Vocês vão encontrar muitas pessoas que vão criticar isso e vão dizer assim: "A Constituição Federal quebrou o Brasil, a Constituição Federal é coisa de comunista, a Constituição Federal é muito boazinha". Bem, daí depende do ponto de vista, né, é importante a gente ler muito, a gente entender. Lembrem que a gente tem que conhecer o welfare state, né, o estado de bem-estar, e nós vamos ver que a nossa Constituição tem muita coisa boa sim, certo? Principalmente essa questão da participação, né, da comunidade para as decisões. Então, tem alguns artigos da Constituição que eles são muito importantes, né, para nós entendermos os nossos direitos e também para entender a organização do serviço a partir da Constituição. Então, um deles é o artigo 194, que separou a previdência social da parte da saúde. Então, porque quando era INAMPS, né, Instituto Nacional de Previdência Social, então a saúde estava ali dentro, né? Então, a partir da Constituição, não. Então, a saúde, a previdência social e a assistência social, todos estão debaixo do mesmo guarda-chuva que é chamado de Seguridade Social, tá? Mas são caixas diferentes. Então, tem a parte que cuida da previdência social, que é a aposentadoria, né? Essas coisas assim. Tem a saúde, que vocês sabem bem o que que é, e tem a assistência social ainda, que é para aquelas pessoas menos privilegiadas, para aquelas pessoas, algumas coisas especiais que tem, né? Por exemplo, pessoa deficiente, então isso entra na assistência social que faz parte, então, hoje, né, da Seguridade Social. O artigo 196 é o very, very important, né, o mais importante que tem, que é o que fala, então, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ó, a saúde é direito meu, teu, da tua mãe, do teu pai, do teu filho, certo? Do teu irmão, tá? É direito.
Tá? Então, quando você tem um atendimento lá, não, no pronto atendimento, quando você é atendido no hospital pelo SUS, ninguém está fazendo um favor para você. Não foi por conta dos teus impostos, é porque está lá na Constituição que você tem direito a isso. E você tem o direito de ser bem atendido, tá? Não é porque é de graça que pode ser qualquer coisa. Então, é dever do Estado, então ele tem sim que dar jeito em prover essa assistência da melhor maneira possível, garantindo mediante políticas sociais e econômicas. Aqui entra a história do conceito ampliado. Então, não é só, tá, o Estado garantir saúde, não é só construir hospital, unidade básica de saúde e colocar equipe da estratégia de saúde da família. Então, quando fala que saúde é direito, então, nós temos direito e o Estado tem o dever de oferecer água potável, de políticas habitacionais, né, que foi o que eu peguei bastante ali quando eu falei da habitação, controlar o preço da cesta básica para que as pessoas tenham condições de alimentação, prover desenvolvimento para que as pessoas tenham condições de trabalhar. Então, quando a gente fala em saúde, cada vez que você vê a palavra saúde, você tem que pensar no conceito ampliado. Então, é dever do Estado trabalhar com saúde dentro do conceito ampliado. Então, garantindo mediante políticas sociais e econômicas, já falei das econômicas, né, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviço para a sua. Então, aqui que resume tudo, ó. Promoção da saúde, proteção contra doenças e recuperação para quem ficou doente. Então, promover saúde é trabalhar com conceito ampliado. Daí você, o que é promoção? É uma fazeção de saúde. Eu sei que não existe a palavra, mas seria fazer saúde. Como é que a gente faz saúde? Como é que a gente produz saúde com qualidade de vida? E aí, quando tem uma pandemia, então tem que proteger as pessoas desses ataques. Então, é dever do Estado chegar e dizer: tem que usar máscara. Por que é dever do Estado obrigar a usar máscara? Porque assim ele está protegendo todo mundo. É o jeito de fazer uma proteção. Melhor seria se fosse um Estado que tivesse condições de educação, que todo mundo fosse tão inteligente que soubesse da necessidade. Teve um país onde que eu vi agora, eu escutei fim de semana o podcast lá do Átila, que falava que teve uma manifestação num país, acho que foi lá no Oriente, que eles fizeram uma manifestação para que fosse obrigado a usar máscara e para que fosse obrigado a fazer isolamento social. Pense, o povo tá dizendo que tem que ser obrigado. Aqui a polícia tem que sair fechando, né, acabando com aglomerações. Mas é a questão mesmo que a gente falou, né, educacional, do entendimento que as pessoas têm da questão da saúde e também do direito da outra pessoa, né? Então, é direito da outra pessoa não usar máscara? Não, eu acho que é direito de todas as pessoas ficarem protegidas de uma coisa que está mais do que provada, né, que é transmissão oral, que é transmissão pelas gotículas e que a máscara ajuda a prevenir, né. Proteção, já falei, e recuperação, então tem aquelas situações em que a pessoa tem, por exemplo, ela teve um acidente vascular encefálico e aí ela ficou com uma sequela e ela tem o direito de se recuperar, ela tem o direito de fazer fisioterapia, ela tem o direito de fazer fonoaudiologia, não sei qual é a sequela que ela teve, né? Mas então algumas possibilidades, e inclusive nessa recuperação, a reinserção depois social, a reinserção no trabalho, para que ela volte a ter dignidade, né, na vida. Então, outros artigos ainda da Constituição. Então, o 198, ele fala que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Depois nós vamos ver nos princípios do SUS que nós temos a questão da regionalização e da hierarquização. Vou explicar melhor depois. E constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, descentralização, atendimento integral, né? Integral, a pessoa é um todo, ela não é pedaços, né? Aqui não combina o Jack o Estripador, né? Que cortava em pedaços, e participação da comunidade.
O artigo 200, né, fala que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, tá? Então, a vigilância sanitária, ela está dentro do SUS, ela faz parte do SUS. Por quê? Porque ela vai lá e ela controla desde o alimento que está sendo vendido no supermercado, né, ela controla, vê se as pessoas, né, têm alvarás sanitários, né, os estabelecimentos, e isso para nós é uma proteção, por quê? Porque ela coloca lá exigências mínimas, né, para o funcionamento. Então você vai abrir um restaurante, você só vai conseguir abrir esse restaurante se ele tiver condições mínimas, né, de higiene, de saúde dos manipuladores de alimento, que você tenha um ambiente que seja um ambiente adequado para as pessoas serem atendidas. Então, tudo isso que faz esse controle é a vigilância epidemiológica, desculpe, sanitária, que está dentro, que faz parte do SUS. Então, também a vigilância sanitária controla a parte de medicamentos, né? Desde a produção, né? Eu ouvi muito falar da esqueci agora, da vigilância sanitária, esqueci agora a sigla, né, que é tão falado, mas a questão da produção de medicamentos, mas também o controle da distribuição, né? Então, tem os psicotrópicos, né, que têm que ser distribuídos com retenção de receita, com documentos, né, para as pessoas não tomarem medicamentos indiscriminadamente, a distribuição de antibióticos. Então, tem uma parte muito severa, muito rigorosa, que bom que é assim, para esse controle. E também, né, a produção de vacinas, o controle do sangue, né? Não sei se vocês chegaram a assistir com a Yolanda, em epidemiologia, aquele filme E a Vida Continua, né? Que conta a história da AIDS, né? E aí, ali fica bem claro, né? O filme é maravilhoso. Se não assistiram, assistam. O nome é E a Vida Continua. Ele conta quando descobriram, né? A AIDS, porque a AIDS foi descoberta antes do HIV, né? A doença foi descoberta antes deles descobrirem que era um vírus, mas afinal que o sangue ele não era testado, né? Então muitas pessoas elas pegaram o HIV porque elas foram contaminadas com sangue, né? O sangue de pessoas aidéticas foi doado e aí essas pessoas receberam por transfusão e no filme, assim, uma das coisas que mais me chocou no filme é que demorou muito para convencerem, né, pro pessoal lá da epidemiologia lá, isso é nos Estados Unidos, o filme, né, para eles convencerem, então, inclusive a Cruz Vermelha, né, a Cruz Vermelha foi meio que sacana ali, eles não conseguiam convencer a pessoal que trabalhava com sangue, com transfusão de sangue, a testar o sangue, porque eles achavam muito caro testar o sangue. Então, até que eles convenceram, muitas pessoas morreram. E é ali que tem essa frase que eu uso: quantas pessoas vão ter que morrer ainda até que se prove que tem que testar o sangue? Então, os hemoderivados hoje são todos eles controlados pelo SUS, né? E aí, então, dificilmente hoje nós temos uma contaminação por conta de transfusão de sangue ou de seus derivados, né? Então, executar as ações de vigilância sanitária, que eu já acabei falando, epidemiológica, né, muito importante, que é o controle das doenças, que é o controle da distribuição das doenças, então, muito importante. Saúde do trabalhador também. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, gente, o SUS também faz isso, né? Se nós estamos tendo aqui aula de enfermagem, saúde coletiva, foi porque foi decidido, tá?
comentar um dia que tem que ter uma carga muito grande de saúde pública, né, de saúde coletiva nas faculdades, porque não era assim, certo? Você pega aí as grades mais antigas e elas têm uma carga enorme de assistência mais hospitalar, de assistência à doença. E aí o pessoal do SUS foi lá e disse: não, nós temos que formar recursos humanos para trabalhar na área da saúde, pensando também em saúde, né? E eles foram indo, então, hoje todos os cursos, inclusive o de medicina, a medicina foi um dos últimos que foi incorporado isso, né? Que demorou muito mais para convencer o pessoal da medicina que tinha que trabalhar essa questão da saúde coletiva. Então, hoje, para você abrir um curso da área da saúde, o SUS ele vai dar pitaco, ele precisa dar opinião. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Então, se nós não tivermos, né, destino adequado de esgoto, não tivermos qualidade da água e também destino do lixo, não adianta querer fazer saúde. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, também, né, cabe ao Sistema Único de Saúde, né, desenvolver novos conhecimentos, fiscalizar e inspecionar alimentos, né, então aqui já dei o exemplo ali em cima, quando eu falei das fiscalizações, né, eu não sei se eu contei já essa história para vocês, então, hoje a gente tem, né, os selos, né, então nós temos o CIF, o CIE e o SIM, né? Vocês já devem ter visto isso nos alimentos que vocês compram, né? Então, você vai lá e compra um queijo, né? Tá lá. Se o queijo veio de um outro estado, então tá lá, CIF, Serviço de Inspeção Federal. Significa que teve uma inspeção para aquele queijo, para o leite que foi utilizado, e eles lá, quando tem essa certificação, né, eles dizem que tem as condições adequadas para o consumo, higiênicas, tá? E aí, então, antigamente só existia esse serviço de inspeção federal. Então, alguns produtos tinham, e aí tinha muito produto aí pela região que o pessoal vendia sem inspeção nenhuma, né? E aqui na região tinha uma tal de uma linguiça, tinha um monte de coisa, né? Até hoje deve ter, mas naquela época, lá nos 1990, certo? Tinha uma tal de uma linguiça que era a tal da linguiça de Valões. Valões é ali em Irineópolis. E aí, então, essa linguiça de Valões, ela fazia muito sucesso, e aí o pessoal vinha, né, vendia no supermercado sem nenhuma inspeção, e até que um dia nós começamos a se preocupar, eu tinha uma veterinária que trabalhava conosco na vigilância sanitária, e ela falou: Isabela, olha, tá perigoso essa linguiça aí, o pessoal diz que não tem uma boa procedência, né, não tem condições higiênicas, ninguém sabe de onde vem essa carne, e aí, então, convencemos o prefeito de que nós tínhamos que botar uma lei aqui na cidade de que só podia comercializar alimentos, né, se eles tivessem um selo de inspeção. E aí, então, nós iríamos criar na prefeitura o SIM, o Serviço de Inspeção Municipal. Então, do tipo assim, você quer fazer linguiça? Então, você tem que dizer que dia que você vai matar o boi, nós vamos lá ver o boi, nós vamos ver a carne, nós vamos ver a tua fábrica de linguiça. Se tiver tudo legal, nós vamos te dar o selo para você botar na linguiça. Vocês conseguem imaginar, gente, o auê que foi? Porque daí envolveu os açougues, daí os açougues não podiam mais matar, pegar aquela vaca que tinha morrido lá e matar a vaca em qualquer lugar e trazer para vender. Só podia vender carne se nós disséssemos, se nós olhássemos, né, o veterinário olhasse o boi ser abatido. Então isso deu, meu Deus, foi muita sessão da Câmara de Vereadores que nós tivemos que ir lá convencer os vereadores, conseguimos que a lei passasse. E olha que tinha 3 açougueiros lá de vereador. Conseguimos fazer a lei passar,
Mas e a linguiça de valões? Daí a linguiça de valões não podia mais ser vendida. Gente, foi a maior briga que eu comprei na cidade. Por quê? Porque o pessoal não queria nem saber se a linguiça era boa do ponto de vista sanitário. Eles diziam que a linguiça era gostosa. E aí e o cara de valões não podia mais vender a linguiça. Então, olha o que é o ser humano, né? Então, a gente foi lá e falou para todos os supermercados: não pode mais vender a linguiça de valões. Então, os nossos fiscais iam lá, chegavam no supermercado, faziam a averiguação, não tinha linguiça de valões, tá? Saíam, quando eles dobravam a esquina, o dono do supermercado ligava para o cara de valões: pode vir que agora o fiscal já passou. E ligava para os clientes: corra que o cara tá chegando com a linguiça, preciso comprar antes que o pessoal da saúde venha. Então, vocês conseguem imaginar, gente? Nós estávamos preocupados com a saúde do povo, mas o povo estava se danando para a saúde deles. Eles queriam comer a linguiça de valões. Eu estou contando a história da linguiça, mas tinha uma série de outras histórias. E aí, de novo, é o quê? É aquela questão do conhecimento, é a questão da pessoa entender o porquê. Talvez a gente tivesse que ainda falar mais, mas a gente ia, falava no rádio, né? Brigava, discutia. Mas é mais ou menos que nem outra história que eu me lembrei agora, quando tinha muito pedinte nos supermercados e a secretaria era a Secretaria de Saúde e Secretaria de Saúde e Bem-Estar Social. Então, tinha assim muita gente que ia lá na minha sala pedir para que a gente, por causa do serviço social, tirasse as crianças da rua. Ele falava: gente, mas peraí, nós vamos tirar as crianças da rua, nós vamos tirar os pedintes, nós vamos botar onde? Ah, esconde, coloca assim ó, lá no terreno da Fesmate, coloca lá, esconde essas, porque é muito feio as crianças ficarem pedindo na porta do supermercado. E eu nunca me esqueço um que disse uma vez para mim: ai, porque é muito triste. Eu chego com meu netinho e ele fica olhando aquelas crianças com cara de fome e ele fica triste. Eu falei: peraí, mas a senhora não pensou o contrário? E quanto que aquela criança fica triste quando o seu netinho sai comendo uma barra de chocolate ou um sorvete e aquela criança não tem o que comer? Tá? Então, vocês estão entendendo? As pessoas elas não enxergam o todo, né? Elas enxergam uma parte, tá? Então, só para mostrar para vocês, né? Eu fiz um baita de um parênteses aqui, mas para mostrar a evolução. Hoje talvez a gente não tenha mais tantas pessoas que pensem assim. Eu imagino que hoje todas as pessoas, quando vão comprar alguma coisa, quando vão comprar linguiça, por exemplo, né? Fiquem olhando lá. Você tem, ou claro, também, hoje o mercado jamais vai correr o risco de vender uma linguiça ou vender algum produto que não tenha um selo de certificação, né? Um selo de inspeção, mas já tivemos situações antigamente que tinha. Mas tem ainda gente que compra carne que é mais barata, não quer nem saber por que que a carne é bem mais barata, né? Então tem que até pensar o porquê. Deixa eu ver onde que eu parei, né? Fiscalizar, então, importância de fiscalizar, né? Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Ativos, já falei dos psicoativos, né? Da questão dos remédios, dos tóxicos e radioativos, muito importante, por quê? Porque, principalmente depois do acidente de Goiânia, todo mundo sabe, se não sabe, vai lá, coloca no Google, né? Acidente com o Césio 137 em Goiânia, tá? Jamais a gente pode ser um cidadão brasileiro sem conhecer a tragédia que foi o acidente com o Césio 137, né? Que até hoje tem pessoas sequeladas porque alguém, uma clínica, esqueceu uma cápsula lá de Césio 137, esqueceu, deixou jogado, né? E aquilo contaminou muita gente, morreu muita gente por causa daquilo. Então, hoje, do tipo assim, você vai abrir uma clínica de radiologia, desde a planta, as instalações, tudo isso vai ser rigorosamente controlado. Depois você resolveu fechar, o que que você vai fazer com o material, né? Eles vão ver lá na clínica de radiologia a largura da parede para ver se não está escapando, né? Se não está vazando substâncias radioativas. Então, tudo isso é fiscalizado para quê? Para garantir a saúde das pessoas. Colaborar na proteção do meio ambiente, tá? Nele compreendido do trabalho.
nós estamos vivendo também, parece que a gente está vivendo tudo agora, né? Que época? Uma questão muito séria relativa ao clima, né? Então, ah, nós estamos tendo algumas intempéries, né, muito loucas, né? Então, tornado, ciclone, alagamento em um lugar, uma seca absurda na outra, queimadas. Então, todas essas situações que são relativas ao meio ambiente e que vão, uma hora ou outra, causar danos. E isso, então, também faz parte do controle do SUS. Eu acho que vocês nem imaginavam que era tanta coisa, né? Ó, só falei de uma lei ali. Bem, então vamos chegar lá a começar a falar do SUS. Eu vou fazer uma parada, daqui a pouco eu volto com uma outra parte, então, para eu dar uma descansada.